E aí, me conta um pouquinho como é que foi esse primeiro mês pra você, me fala um pouquinho, fica à vontade, é um momento teu, assim, eu quero realmente te conhecer, saber como é que estão tuas perspectivas, o que que você tá achando desse ritmo aí que eu tô trazendo, e depois me fala um pouquinho da sua vida pessoal, me conta um pouquinho pra gente realmente se conhecer um pouco mais. Que bom ouvir isso, fico muito feliz. E olha que não é nem o começo, a gente nem começou a estruturar tudo aquilo que eu já vejo dentro dessa nossa operação. Daqui a 3, 4 meses, eu tenho certeza que quando a gente fizer uma rodada de one-on-one, você vai falar, Nice, aquele primeiro one-on-one que a gente fez, eu achei que o negócio já estava realmente mudando. Putz, hoje, depois de X tempo, você vai ver. Pode ter certeza que não é um discurso, a gente vai fazer isso acontecer na prática, vocês vão viver isso, porque a gente precisa trabalhar para viver e não viver para trabalhar, né? O que eu me deparei aqui é uma equipe que vive para trabalhar. Isso não é saudável. Isso não é saudável, porque existe vida pós-empresa, a gente tem uma vida pessoal, a gente precisa ter uma mentalidade saudável para que a gente possa conseguir pensar em melhorias, né? O tal sai da caixa que as empresas tanto cobram da gente, pense fora da caixa. Se eu tiver a minha mente perturbada, eu não vou conseguir pensar fora da caixa. Então, o meu papel, além de facilitar, é realmente gerar para vocês essa possibilidade, sim, de trabalhar para viver. Essa é uma das minhas principais metas aqui para vocês, sabe? É vocês terem prazer de vir trabalhar sabendo que assim, vai ser intenso, vai, mas tem uma lógica, tem uma ordem acontecendo ali, e que no momento que eu me desligar, eu sei que ninguém vai me perturbar, eu sei que ninguém vai me incomodar, porque eu vou ter pessoas ali para suprir a minha ausência, sabe? Então é tudo isso que eu tô aqui nos bastidores realmente trabalhando muito forte para acontecer. Sem dúvida. E você tocou num ponto extremamente importante, né? Esse papo de falar assim, quando você for começar o seu dia de trabalho, pega seus problemas, coloca numa caixinha e no final do dia você pega eles de volta. Isso é balela, isso não existe. A gente não consegue separar o ser humano do profissional, não existe isso. Se o profissional não está legal, como ser humano você não estará legal, porque quando você estiver fora do seu horário de trabalho, você vai estar pensando que você tá uma caquinha dentro do seu âmbito profissional. E o inverso também é verdadeiro. Se você não tá legal pessoalmente falando, você vai estar aqui o tempo todo conectado nos seus problemas pessoais, principalmente no home office, que a gente tá dentro do nosso mundo pessoal e abrindo um parênteses para o nosso profissional. Então, eu quero que você tenha muita tranquilidade nesse sentido de saber que eu entendo isso, de que é impossível, ilusão, a gente achar que pode separar o ser humano da pessoa. E aí, assim, eu vivo hoje dentro da minha família. O meu irmão, ele também, né, passou por um processo de separação. A minha filhada, que é a Luísa, minha princesa, hoje ela tem 9 anos, mas eles são separados, passaram por todo esse processo que você vai enfrentar. Então não é um processo fácil, mas o que eu quero que você entenda é o seguinte: a verdade, ela não precisa de defesas. Então, o que eu quero dizer com isso? Se você é uma pessoa que hoje, com certeza, muito do que você faz é em prol da sua filha, o que você tem que focar? No cara que você quer ser para ela. Não importa se ela está do seu lado, não importa se ela está distante. Quem é o cara que você quer ser para ela quando daqui a 10 anos ela olhar para trás e você também? Qual foi esse legado que você construiu? Foi um legado de um cara que ela vai olhar e vai falar: ele foi muito fraco em alguns momentos, nos finais de semana, quando a gente não pôde se juntar, e ela vai entender isso certamente. Ou, mesmo quando a gente não conseguiu, meu pai focou num futuro que realmente ele quis dar para mim. Então, quando bater muitas vezes essa bad, o que você tem que pensar? Opa, peraí, o quanto eu vou perder na construção desse legado que eu quero deixar para ela? Então, eu não posso me dar ao luxo de permitir que essa depressão, que essa ansiedade, porque a ansiedade é o excesso de futuro, né? Você tá ansioso por algo que você está prevendo que não vai conseguir fazer, e aí por isso começa a gerar todo aquele sentimento de angústia. Vive cada dia como se fosse o último, sendo para sua filha o melhor pai, o melhor profissional, o melhor cara, que daqui a 10 anos ela vai olhar e vai falar: olha a fortaleza que meu pai é, e é esse
cara que realmente eu me inspiro. E tenha certeza de que ela estando ou não do seu lado, você é observado o tempo todo por ela. O tempo todo. Então, deixa as coisas acontecerem. A justiça, por mais que tome lá a decisão de deixá-la com a guarda da sua filha e tudo mais, ela também vai ser justa no sentido de falar, ó, você vai ter um período. E a partir do momento que a justiça entrou no meio e não tem mais os acordos de cavalheiros, não tem como ir contra isso. O que você precisa ter é a sua cabeça no lugar, é saber que as coisas vão acontecer como tem que acontecer, com ansiedade ou depressão ou não, isso não vai mudar. O que vai acontecer é te dar mais ou menos forças do que você precisa para passar por esse processo mais rapidamente ou de um tempo mais prolongado. Vai depender da forma como você vai administrar essa situação. Então, é a tua realidade e ponto final. Aí, o primeiro passo que você tem que fazer é aceitar essa realidade. Então, cara, nada vai mudar a minha separação, nada vai mudar o fato de eu não ter a minha filha todos os dias do meu lado como eu gostaria. Então, a aceitação, eu acho que é o primeiro passo para você conseguir, ufa, beleza, então tá bom, dito tudo isso pra mim mesmo, que é realmente o momento que eu vivo, o que eu vou fazer daqui pra frente pra eu construir o legado que eu quero deixar pra minha filha? Com, sem ou apesar dela não estar do meu lado todos os dias. É nisso que você tem que focar. É nisso. Ah, putz, então qualquer ação que eu vou fazer daqui pra frente, primeiro define a tua Roma, teu destino, onde você quer chegar daqui a 10 anos, para que a tua filha, quando tiver o entendimento, ela olhar e falar, ó, filha, foi isso que eu construí, passei por isso, eu tive isso aqui de tentação, eu poderia ter ido por esse caminho e não fui, sabe por quê? Por causa desse destino, dessa minha Roma que eu quis buscar para você se tornar um ser humano muito melhor em menos tempo do que aquilo que eu demorei para construir. Tentações virão, fraquezas virão. O que você tem que pensar enquanto tá na sã consciência? Opa, peraí, isso daqui vai me levar a Roma? Isso daqui vai me levar para o destino que eu quero daqui a 10 anos? Não, não vai. Então eu vou ser forte. Vai ser fácil? Não, não vai. Mas eu vou enfrentar e eu não vou entrar nesse caminho, eu não vou cair nessa fraqueza, eu não vou entrar nessa tentação, porque isso vai me desviar do caminho. E aí o que vai acontecer? O tempo que você vai levar para voltar para a rota e seguir o trajeto vai prolongar este processo. Então, é essa Roma, é esse destino que você tem que estabelecer para você. E cada vez que você perceber que você vai entrar num caminho que vai te desviar da rota, você vai ser forte, vai enfrentar isso. É um exercício muito mais teu do que de psicólogo, de que terapeutas, do que danais, né? É você com você enfrentando os teus diabos, os teus demônios, sabe? Então você precisa ser forte para enfrentar isso, e a sua filha, tenha certeza, estando ou não do seu lado todos os dias, ela tá observando, e quando ela tiver o entendimento, ela vai te respeitar muito mais, porque mesmo ausente, mesmo não estando presente ali no seu dia a dia, fazendo parte, ela vai falar assim, como que ele conseguiu fazer isso? E em algum momento ela vai querer saber. E aí você vai ter a história para contar. Então tudo isso é parte de uma história que em algum momento você vai sentar à mesa, vai trocar uma ideia super da hora com a tua filha quando ela tiver esse entendimento, e você vai ter essa história para contar de superação, de enfrentamento de medos, de tentações, de fraquezas que você conseguiu superar por ela. Você tem noção, o orgulho, o baita do orgulho que ela vai sentir lá na frente? Porque não tem nada a ver comigo, meu querido. Eu me coloco todos os dias na posição de um instrumento e eu falo para aquele cara lá de cima, independentemente de religião. Eu falo, olha, me coloca as palavras certas no momento certo para as pessoas certas, porque a gente não consegue, a gente não tem competência para nada. Se a gente de fato não se entregar nessa posição, sabe, de instrumento e perceber os sinais, a gente deixa passar tanta coisa boa na nossa vida, sabe? Então, o que eu quero te dizer é assim, né? O que eu mais preciso nesse momento são de líderes que tenham essa linha de pensamento, de falar, meu, é pra arregaçar as mangas, vamos arregaçar, porque a gente tá no momento de transformação. E a transformação, ela dói em vários momentos, porque ela tira a gente da zona de conforto. Eu vou entrar numa recorrência semanal com vocês do treinamento que eu quero implementar
daquele método que eu quero colocar. Na verdade, eu já venho implementando algumas coisas sem vocês perceberem, porque faz parte do dia a dia, da rotina de vocês. Então, eu não vou tirar vocês de nada daquilo que vocês de fato têm que fazer no dia a dia. Só que eu vou ajudá-los a estruturar. Então, eu vou revisar a estrutura que a gente tem hoje de SMEs. A gente vai definir quais são as atividades que a gente vai tirar de vocês para, de fato, centralizar nos SMEs, para que vocês cada vez mais tenham livre a gestão da equipe. Esse papo de ficar mandando e-mail, achando que isso é um feedback, esquece. A gente tá fazendo de conta que tá acreditando numa coisa que não é verdade, né? Primeiro porque o cara recebe aquilo, ele lê, ele vai interpretar do jeito dele, que pode ser totalmente diferente do que você quer transmitir e não funciona. Então, se a gente tirar algumas demandas mais administrativas, burocráticas da mão de vocês, que a gente pode organizar a vida do nosso SME para que ele assuma isso, vocês conseguem ter mais fôlego. Então, vem aí algumas reestruturações, sim. Para novembro, a gente já entrar realmente num modelo totalmente diferente e vocês possam perceber que assim, ó, vai ser intenso? Vai, e de novo, né, call center é intenso mesmo, mas que não precisa ser sofrido, sabe? Pode ser gostoso, pode ser leve o nosso dia a dia e a gente vai fazer esse dia a dia acontecer. Então, é muito importante que vocês estejam de coração aberto, muito dispostos a isso, que mais do que ouvir algo que faça sentido, é colocar em prática para que a gente possa medir a efetividade daquilo que está sendo direcionado. Se vocês não colocarem em prática, esquece, vai ser só uma teoria bonita que faz sentido e que nada vai acontecer. Então, hoje na reunião que a gente teve com o pessoal de qualidade, eles já reconheceram a evolução que a gente teve e olha que a gente nem começou a atuar dentro do método ainda. É só alguns direcionamentos superficiais que estão acontecendo. Então, se vocês confiarem, porque a confiança, ela é mútua, vocês precisam ter a confiança que mesmo nos bastidores a gente está pensando em tudo aquilo que é melhor para vocês e que vocês, quando a gente direcionar, vão colocar em prática da forma que a gente está direcionando. Feito é melhor que perfeito. Eu não vou esperar a perfeição de nenhum de vocês, mas eu quero que, a partir do momento que a gente implementar, vocês façam. E aí a gente vai ajustando as rotas até chegar no nível de perfeição e excelência que eu sei que a gente pode atingir. Então é não ter preocupação de falar, será que eu vou fazer certo? Meu, se permita errar. Erra, porque vai ser o erro que vai me dar a oportunidade de falar, corrige aqui, corrige ali, e aí a gente ir ajustando. Então não tenha medo de errar. Recebeu a tarefa, é para colocar no modelo 5W2H, que é o que a gente vai usar como padrão para os planos de ação, para agrupar as pessoas, você vai ver como tudo vai fazer sentido. É para colocar, putz, mas será que eu entendi direito? Meu, põe a mão na massa para você validar. Se você não colocar a mão na massa e fazer do jeito que você entendeu, nice, ó, tá certo, é assim, eu também não vou ter oportunidade de corrigir. Então, se permita errar nesse processo, não tenha medo. Eu não vou rotular nenhum de vocês, porque quem tem rótulos são coisas. Pessoas têm sentimentos, têm necessidades diferentes, têm um tempo diferente um do outro, é natural. Tá? Então a gente vai fazer os encontros recorrentes semanais, eu vou dar a direção, cada um vai sair para colocar na prática aquilo que entendeu, e aí eu vou fazendo as rodadas com vocês para entender e validar o quanto de fato está aderente àquilo que é realmente para ser. Simples assim. Tá? Então vai ser um mês de novembro bastante intenso, mas de muito aprendizado. Se o que você quer é de fato ser direcionado para crescer profissionalmente, já comece na posição que você está a atuar como um TL Sênior. Então eu preciso notar uma atuação diferente, um posicionamento diferente. A também está sendo desenvolvida para me cobrir, porque dezembro, na metade de dezembro eu saio de férias. E é ela quem vai me cobrir, E eu vou formar a no mês de novembro e a metade de dezembro para estar pronta, porque para ela também não pode ser sofrido me cobrir. Então o que eu falei para ela é exatamente o que eu tô te falando. Atue já hoje como gerente, já comece a mostrar para os TLs uma postura diferente no sentido de eu vou me posicionar como gerente porque é o que eu almejo, e cobre dos TLs a mesma postura. Se você quer ser TL Sênior, que é o próximo degrau, é atuar dentro do grupo de TLs
numa postura que eles olhem e falem assim, meu, tá diferente, puta, tem alguma coisa ali acontecendo. E não tem que ter preocupação com o que os outros vão achar. Mas se eu fizer assim, eles vão falar. Você não tem controle sobre isso. Você não tem controle sobre o que eles vão achar, sobre o que eles vão pensar, sobre o que eles vão falar. Então faça. Sempre se perguntando aquelas 3 perguntinhas lá, que é o nosso código de ética. Tem um responsável? Então isso que eu vou fazer, eu assumo a responsa? Assumo. Todos vão ganhar com isso? Sim, todos vão ganhar porque eu tô fazendo em prol do negócio. Qualquer um pode saber, não é nenhum esqueminha. Dei mancada aqui, não lancei tua ausência, que foi um banco de horas, vou te liberar uma folga e fica tudo certo. Não tá tudo certo. Se é esqueminha, a gente não vai ter isso aqui. Então, é preto no branco. Tem um responsável? Todos podem saber, todos vão ganhar com isso. Vai sem medo de ser feliz e sem preocupação de julgamentos do que as pessoas vão falar. Não tenha esse peso com você, sabe? Faça o que é certo. Teve sim nas 3 perguntinhas, em tudo que você for fazer, mete a cara sem medo que não tem como dar ruim. Você não tem esqueminha na trajetória, e é assim que tem que ser mesmo. Cara, são 20 anos dentro do call center, né? Falando muito rapidamente. Comecei também como advisor. Depois de 2 anos e meio, fui para uma área de treinamento como interina. Eu fiquei quase 6 meses como interina. Todo mundo falava que eu era trouxa, que eu era bobona e não sei o quê. E aí, depois de um tempo, eu tive uma mentoria que o mentor falava assim pra mim, seja a bobona da sala. E aí, lá na frente, a gente vai ver quem foi o bobão da história. Então, eu nunca tive preocupações do que as pessoas iam falar. Eu tava aprendendo, sabe? Aquilo tava me agregando demais. E no momento certo, as coisas aconteceram. Então, depois que eu passei pela área de treinamento, eu fui pra área de qualidade. E aí eu sentia que ainda não era o que me preenchia profissionalmente, porque a gente sente, né? O coração canta alto. E aí eu prestei o processo seletivo para supervisora de equipe, que é que eles chamam de TL. E aí foi quando eu me deparei na liderança de equipe e nunca mais eu quis sair, porque é o que realmente preenche os meus dias. Então, depois de TL, eu fui ser coordenadora, cobrindo férias. E aí, quando teve a oportunidade, a empresa avaliou eu como sendo a mais preparada para a oportunidade efetiva. Depois eu fui cobrir licença maternidade como gestora de clientes na época. E aí, quando teve a oportunidade, de novo, né? A bobona, quem foi realmente lá a escolhida. E aí, quando eu cobri uma outra licença maternidade de gestora para gerente, aconteceu a segregação de 2 empresas que eram bancárias. Então, como viraram bancos concorrentes, não poderia ser o mesmo gerente. O que aconteceu? A gerente que eu cobri licença maternidade ficou de um lado e eu fui promovida e assumi efetivamente o outro lado. Então, são quase 9 anos como gerente, né? Passando por todos os modelos de negócio que você possa imaginar. Omnichannel, receptivo, ativo, operações híbridas, de processos. Nossa, muita dificuldade, muitas oportunidades. Então, quando eu falo para vocês assim, vai, porque eu já vivi e eu sei onde isso vai dar. Vai acertar sempre? Não, mas a gente nunca perde, ou a gente ganha ou a gente aprende. Então o que não deu certo, valeu de aprendizado e a gente vai fazer melhor na próxima, simples assim, sem sofrer. Né? Então, quando eu ouço você falar assim, eu quero chegar ao patamar de gerente, putz, isso enche meu coração e que bom, porque você estando de fato aberto para receber, eu não vou guardar conhecimento para mim. Então, eu quero muito, a partir de novembro, começar essas rodadas para a gente implementar de fato a metodologia, fazer acontecer de verdade, e você vai ver em curto espaço de tempo o que vai acontecer com os resultados dessa operação. Você não vai acreditar, pode apostar nisso. Eu tenho certeza que quando vocês olharem o último trimestre do ano de 2021, vai ser algo assim, vai mudar totalmente a cara dessa operação. Pode ter certeza disso. A gente vai potencializar o que vocês já fazem bem e a gente vai melhorar aquilo que ainda não tá na rota certa. Cara, vai ser muito lindo. Eu já vejo essa engrenagem, você não tem noção. Eu quero fazer parte, porque não tem nada melhor do que você fazer parte de algo que vai dar muito certo no futuro. Não tem. O coração se enche de energia positiva. Demais. Se tá pra empresa, a gente vai estar como? Nossa, voando. Foguete não tem ré, né? Você vai ver o seguinte, né? Assim, quando... Putz, você falou uma coisa aí que eu peguei e aí, à medida que você foi falando, acabou fugindo.
Essa disposição para vocês entrarem de fato nesse ritmo é tudo que eu preciso. Você já percebeu que o meu ritmo é forte, eu tenho realmente uma pegada forte, mas a mesma intensidade que eu vou cobrar vocês, eu vou sempre estar junto e direcionar, reconhecer. É tudo na mesma proporção. É ter uma liderança justa, acima de tudo justa. E você ser justo, muitas vezes, você não vai fazer o que o teu advisor gosta. Você vai fazer o que ele precisa. O que ele precisa para ser um profissional melhor, um ser humano melhor. É isso o que você tem que deixar de legado, sabe? É você olhar para trás e falar, meu, o que eu tô construindo de legado? Se eu saísse hoje da empresa, o que as pessoas falariam de mim na minha ausência? É isso, sabe, que a gente tem que construir e deixar de legado. E pedir muito feedback. É falar isso nas rodadas de one-on-one com os teus advisors. Se eu saísse hoje da empresa, o que eu deixaria para você de lição, de aprendizado, fica à vontade e me fala. O que eu deixaria para você? Os caras vão falar o bom e vão falar também o que você poderia melhorar. Eles é quem tem que te validar. Se amanhã ou depois você for promovido, você até pode ter a validação de um RH, do teu gestor, mas quem valida com palavras do tipo, demorou, cara, estava pronto, nossa, já via você nessa posição, é a tua equipe. São os teus liderados que tem que te validar, porque o mundo gira e pode ser que amanhã ou depois você volte numa posição maior e eles precisam te respeitar nessa nova posição. Se você sair, os caras falando, ai, nossa, não acredito. Quando você for liderar esses caras, eles não vão te respeitar. Então, respeito é conquistado, assim como confiança. Não deixa esse vínculo quebrar. Eu confio, você detém a minha confiança plena, até que você me prove o contrário. Se perdermos a confiança, que nem virgindade, já era. Não tem volta. E isso não pode acontecer. Então é recíproco, tá? Tenha em mim uma pessoa que você de fato pode confiar, que vai muitas vezes puxar forte a tua orelha, mas que tem um único objetivo, que é fazer você chegar na tua Roma, lá no teu destino. E preparado, né? Porque você conquistar um cargo não é o maior desafio. Você se manter nele exige competências, que se você não desenvolver essas habilidades, você não sustenta esse novo cargo. Então conta comigo para te ajudar nessa jornada, tá bom? Obrigada, e conta comigo também nessa nova reestruturação, que eu puder fazer. Eu já tô até me sentindo mais animado para conseguir apoiar, me mostrar de novo. E aí, quando a gente chegar lá em dezembro, que ver que realmente as coisas mudou, eu quero simplesmente falar, não, eu fiz parte, eu não fiquei só olhando as pessoas fazerem. Então, conta comigo também. Sensacional. Eu quero ver você cada vez mais protagonista dentro da equipe, sabe? Não quero você sendo coadjuvante ali no bastidor, não. Seja protagonista. A hora que você vê que a gente tá com algumas demandas ali, assume a frente, não deixa sem respostas no chat, porque quando vocês deixam às vezes sem resposta, eu fico angustiada, eu não sei o que vocês entenderam ou se não entenderam, se concordaram ou se não concordaram. Então, começa a se movimentar de uma maneira diferente. Deve sair de férias também logo, entre dezembro e janeiro, acho. E vai precisar de alguém que assuma as rédeas ali da equipe mesmo como TL. Então agora já era, você me falou que você quer crescer profissionalmente. Então eu já quero ver a sua atuação diferente da média dos TLs aí que a gente tem, tá? Então vai pra cima, não tenha medo de erros, não tenha medo de fazer errado. Se você fizer errado, a gente vai corrigir a rota e tá tudo bem. Então não precisa ter preocupação do que a Nice vai achar. Vai pra cima. 3 perguntas, 3 respostas sim. Acabou, não tem do que ter preocupações. Então, vou gerar a nossa conversa aqui do nosso primeiro one-on-one, se não hoje, no máximo até amanhã, e aí eu te aviso para você entrar lá, dar o aceite, mas não dá simplesmente o aceite, faz um comentário, eu adoro ler os comentários de vocês, então comenta lá o que esse momento representou para você, teus compromissos, coloca lá, eu quero realmente ler o que você tem para dizer desse momento, tá? Pode deixar, obrigado mesmo pela conversa. Imagina, eu que agradeço, foi um prazer, eu amo esses momentos, eu acho que são os momentos mais importantes e que a gente consegue plantar sementes que lá na frente elas vão germinar, né? Lindamente. Depende muito de como a gente está plantando. Se a gente planta de qualquer jeito, a gente vai ter frutos de qualquer jeito. Se a gente planta sementes muito lindas, rega, coloca o adubo certo, não tem como você não germinar frutos maravilhosos. E é isso o que você tem que fazer também a cada momento com a tua equipe.
plante sementes de muita qualidade, sabe? Ah, tá correria, tá não sei o que, é sempre possível a gente se organizar. Basta que a gente se comunique. Gente, ó, de tal horário a tal horário, vou estar nas minhas rodadas de coach, não vou conseguir interagir no chat, beleza? Comunicou. Então mergulha na tua equipe. Tudo é uma questão de comunicação e prioridade, né? Esse lance de falar, não tenho tempo pra nada. Desculpa, você não tá priorizando. Porque quando a gente prioriza, a gente consegue. Verdade. Uma ideia agora pra me implantar na minha equipe. É isso aí. Então vai pra cima, conta comigo. Teve dúvida, teve uma ideia louca. Você fala assim, putz, será que vai fazer sentido? Nice. Queria compartilhar uma ideia. Você tem 5 minutos? Tenho, bora, vamos falar. Então não tenha receio. Sai daquilo que é básico, sabe? Não quebre regras. Quebre padrões. A gente não precisa ficar engessadinho fazendo a nossa atividade. Se você estiver dentro da regra, dentro do que é ético, não tenha preocupação com padrões. Sabe? Eu adoro quebrar padrões, sem quebrar regras. Tipo o Neymar, não fica dentro da regra do futebol, faz o lance bonito e faz o gol. Exatamente, é isso aí, tá bom? Então, tem um dia maravilhoso, uma semana abençoada, um fechamento de mês incrível e bora pro mês de novembro histórico. Até falei novembro. É aniversário mês de novembro. Ah, que da hora. É isso aí, já é. Tá evoluindo. A cada dia a gente já percebe isso. Muito bom. Obrigada, viu? Pela sua generosidade, por compartilhar um pouco da tua vida, por confiar, né? E eu espero realmente poder contribuir muito aí com a tua trajetória, tá? Obrigada, e qualquer coisa que você precisar, tamo junto sempre. Show, obrigada. Fica com Deus. Tchau, tchau. Olá, meu nome é Thiago, tenho 40 anos e hoje estou como executivo de uma multinacional no ramo de BPO. Comecei a trabalhar em BPO, em call center, no ano de 2006, então faz 15 anos que eu estou nessa área. E eu comecei a trabalhar com a intenção de, não de seguir carreira, mas com a intenção de simplesmente fazer um dinheiro, um pé de meia, estudar e seguir para a profissão desejada no momento. Mas eu entrei e 3 meses depois eu fui promovido para supervisor. E a partir daí eu me apaixonei por essa área, me apaixonei por liderança de pessoas nesse mundo do call center. E foi muito impressionante como a minha carreira se desenrolou. Eu considero que cresci muito rapidamente, então em 15 anos eu cheguei ao nível de um executivo de uma multinacional. Todos os anos praticamente eu crescia, eu ganhava uma promoção ou eu era contratado por uma outra empresa para assumir um cargo superior ao que eu estava na empresa anterior. Esse é um pouquinho da minha história, até chegar nos dias de hoje, nessa multinacional em que me encontro e onde conheci a Nice. A Nice eu entrevistei para minha operação, para trabalhar comigo, e foi uma grande surpresa. A Nice é uma pessoa surpreendente, com uma energia muito boa, uma pessoa que tem um engajamento extraordinário, diferenciado, é acima da média do mercado, com certeza. E eu fiquei muito feliz quando a conheci, porque eu tinha poucos meses de empresa e eu cheguei numa operação e o caos estava instalado nessa operação. Pessoas machucadas, pessoas com medo da liderança, pessoas que tinham sofrido tantos maus tratos que eu diria até que estavam traumatizadas. Então, quando eu cheguei nessa operação, eu tive todo um trabalho de desenvolvimento do caráter, desenvolvimento da confiança com as pessoas. E aí eu encontrei a Nice em uma das entrevistas que eu estava fazendo para contratar um novo gerente para a operação. E ela foi a pessoa que eu digo que Deus enviou. E a pessoa que entrou comigo no propósito e trouxe grandes mudanças, grandes transformações na operação em que a gente se encontrava. A Nice chegou e ela chegou com uma metodologia que eu nunca tinha ouvido falar e ela apresentou como a metodologia 7 em 30. E essa metodologia segundo a Nice, são 7 passos que você adota durante 30 dias.
e com certeza, segundo a NICE, te traz um resultado. E eu observei aquilo, ouvi a proposta e falei para ela, vamos para cima, coloca em prática e vamos fazer acontecer. E a NICE colocou em prática, fez acontecer. Então a gente tinha resultados, por exemplo, de NPS que não eram atingidos há alguns meses, absenteísmo elevado, e a NICE trouxe essa metodologia e, surpreendentemente, o método 7 em 30 realmente funcionou. E a gente conseguiu em 2, 3 meses bater o resultado de NPS, a meta. Conseguimos reduzir drasticamente o absenteísmo da operação. A confiança das pessoas foi conquistada. Nós conseguimos conquistar a confiança das pessoas, o engajamento dos profissionais, principalmente dos supervisores, que onde nós trabalhamos são chamados de Team Leaders, TLs. Esses profissionais que são os primeiros líderes ali, eles se engajaram de uma maneira tão poderosa, que toda a operação foi transformada em todos os níveis. O ambiente mudou, a comunicação entre as pessoas foi mudada, transformada. Então essa metodologia 7 em 30 realmente trouxe para nós grandes resultados. E ainda hoje, a operação em que nós estávamos, porque hoje nós estamos em outra operação na mesma empresa, ainda hoje a operação que estávamos desfruta dos resultados que foram atingidos através dessa metodologia. Então é uma metodologia que funciona, eu confio, eu corroboro, eu assino embaixo dizendo para você, funciona. Eu jamais recomendaria algo que não me trouxesse resultados, mas essa metodologia de fato trouxe resultados. Eu saí da operação que eu estava e fui para uma outra operação. Faz 2 semanas, mais ou menos, que a NICE veio novamente para o meu time. E assim, já começamos um processo de implantar essa metodologia novamente na operação. E eu tenho certeza que os resultados estão por vir. Você supervisor, você gerente sênior, eu recomendo essa metodologia porque ela trouxe resultados. Se dê uma chance de viver esse processo, aderir a este modelo, a essa metodologia, com certeza você apresentará novos resultados, trazendo essa metodologia do 7 em 30 para a sua operação. NICE, parabéns pelo trabalho, tamo junto. São 4 pilares que sustentam todo o 7 em 30. Superação, melhoria contínua, excelência, liderança de equipe. Porque quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm no longo prazo. O fato é o seguinte, a dor passa, mas o legado que você vai deixar entregando metas sustentáveis fica.